O clássico dos milhões entre Flamengo e Vasco sempre carrega consigo uma atmosfera intensa, dentro e fora de campo. Desta vez, a polêmica gira em torno da decisão do Vasco, sob a gestão de Pedrinho, de solicitar que o confronto pela quinta rodada do Brasileirão seja disputado em São Januário. O pedido oficial será encaminhado à CBF, e o presidente do clube já declarou que, se necessário, aceitará a torcida única, caso seja essa a determinação das autoridades de segurança. Essa declaração gerou um intenso debate entre torcedores, jornalistas e especialistas em futebol. O argumento de Pedrinho é baseado no direito do Vasco de mandar o jogo em seu próprio estádio, algo que, à primeira vista, parece incontestável. No entanto, a possível adoção de torcida única levanta questões sobre o impacto dessa decisão na tradição dos clássicos cariocas, que historicamente contaram com ambas as torcidas presentes nos estádios. A Polícia Militar do Rio de Janeiro, por meio do Batalhão Especializado no Policiamento de Estádios, BEP, ainda não se manifestou oficialmente sobre a necessidade de torcida única. Mas a simples sugestão de Pedrinho já abre um precedente perigoso para o futebol carioca. Muitos temem que essa decisão possa enfraquecer a cultura dos clássicos, com arquibancadas divididas, algo que ainda diferencia o Rio de Janeiro de estados como São Paulo, onde a torcida única já se tornou comum. O jornalista Mauro César Pereira criticou a postura do presidente do Vasco, argumentando que ele não deveria aceitar a imposição da torcida única de maneira tão passiva. Segundo Mauro, um clube grande como o Vasco deveria pressionar as autoridades para garantir a presença das duas torcidas, em vez de facilitar o caminho para uma medida que restringe a festa do futebol. O histórico recente de confrontos entre Flamengo e Vasco em São Januário também pesa na decisão. O último jogo entre os rivais no estádio foi em 2017 e terminou em confusão generalizada, com invasão de campo e brigas entre torcedores. Como resultado, o Vasco acabou sendo punido e perdeu o mando de campo. Esse episódio é um dos argumentos usados por quem defende a restrição da torcida visitante. No entanto, impedir que as duas torcidas estejam presentes pode não ser a melhor solução. A presença das torcidas organizadas nos estádios cariocas sempre foi um diferencial do futebol do Rio, garantindo um espetáculo único nas arquibancadas. Abrir mão desse elemento seria um golpe na identidade dos clássicos cariocas. Outra questão relevante é a reciprocidade. Caso o jogo do primeiro turno seja em São Januário com torcida única, o Flamengo pode adotar a mesma postura no segundo turno, impondo restrições à torcida vascaína no Maracanã. Isso transformaria os confrontos entre os rivais em eventos mais frios, sem a tradicional rivalidade expressa nas arquibancadas. Os torcedores do Vasco estão divididos. Muitos apoiam a decisão de jogar em São Januário, mas rejeitam a ideia da torcida única, defendendo que o clube deve exigir condições para que o clássico aconteça com ambas as torcidas. Outros acreditam que, independentemente do cenário, a prioridade é garantir que o Vasco tenha a maior vantagem possível dentro de campo. O próprio Flamengo, por sua vez, ainda não se posicionou oficialmente sobre a escolha de São Januário como palco do clássico, mas é provável que o clube e seus torcedores pressionem por garantias de segurança, caso a presença da torcida visitante seja permitida. O debate sobre torcida única também reflete um dilema maior do futebol brasileiro. O crescimento da violência nos estádios e nos arredores tem levado as autoridades a tomarem decisões drásticas. No entanto, essas medidas muitas vezes não atacam a raiz do problema, apenas limitam a experiência do torcedor de bem. O Vasco e o Flamengo são gigantes do futebol brasileiro e possuem torcidas apaixonadas que fazem parte da identidade do esporte no país. Reduzir essa rivalidade a um cenário de torcida única é diminuir a grandeza do confronto. A esperança dos torcedores é que as autoridades tomem uma decisão sensata, que preserve tanto a segurança quanto a essência dos
clássicos cariocas. Afinal, sem a vibração das arquibancadas divididas, o futebol perde parte do seu brilho. Independentemente da escolha final, a polêmica serviu para acender um alerta. O futebol brasileiro precisa encontrar maneiras mais inteligentes de lidar com a segurança nos estádios, sem recorrer a medidas que enfraquecem a paixão do torcedor e a magia dos grandes confrontos.